Glória a Jesus. Meus queridos, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está em Isaías 54. Vamos ler do verso 1. Glória a Jesus. Que o Senhor possa nos conceder graça nesta noite diante da igreja do Senhor. Entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve filho para criar, e rompe, pois em canto bradem com júbilo, tu que jamais sentiste as dores de parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda, e tua descendência tomará posse de outra terra e repovoará as cidades abandonadas. Verso 4. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, há de esquecer a condição vexatória ou de vergonha de tua juventude, e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez. Pois o teu Criador e o teu esposo, ou o teu Redentor, Jeová dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Versículo 10. Os montes poderão mudar de lugar, e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, o meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma o Senhor, aquele que se compadeceu de ti. Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu quero neste momento orar com você, pedindo a graça do Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor de toda bondade, de toda graça, a Ti, Senhor, nos rendemos neste momento. Pedimos, Senhor, a bênção e a Tua direção. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento. Nos dá graça, Senhor, para ministrar esta palavra. Pois eu creio, Senhor, que o Senhor falará conosco mais uma vez. O Senhor trará aos nossos corações algo novo, que possamos nos alimentar e sermos cheios da Tua graça. Senhor, aquele que está fraco, abatido, ou que se encontra, Senhor, angustiado nesta noite, traz calma ao seu coração e traz esperança para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto, ele começa com algo revelando a situação da cidade de Sião ou Jerusalém, a cidade de Deus. Retrata como uma mulher estéril, que nunca teve filho, mas que pela graça de Deus ela é transformada em uma mulher incrivelmente fecunda, em uma mulher que passará a ter festilidade ou trazer alegria, pois no tempo do Antigo Testamento, a maioria
das mulheres que não podiam, ou que eram consideradas estéril, que eram casadas, que não podiam ter filho, elas eram reprovadas diante da sociedade, e muitas vezes até aborrecida pelos seus maridos, pelo seu esposo, ou pelas pessoas que queriam, né? E a fertilidade era muito valorizada no Antigo Testamento, ou no princípio das coisas. Neste capítulo de Isaías nós temos a imagem da desgraça e da vergonha da nação, ou dos filhos de Jerusalém. Mas no capítulo 5 nós vamos ver que começa a nascer, ou há uma promessa de esperança, é que Deus trará e dará a eles, né? Mesmo nós vendo que lá no versículo 2 já manda largar as tendas, né? E ficar as estacas, porque há uma promessa de Deus vindo. E aqui eu já abro um parênteses para dizer para os irmãos que toda a promessa de Deus, ela é anunciada para que haja uma preparação, para que quando você receber esta promessa, ou esta bênção de Deus, você tenha, né, como administrar as bênçãos de Deus na sua vida. Por isso que muitas pessoas, elas acabam, né, ultrapassando os limites, porque eles não têm ou não vivem a promessa de Deus, ou esperam, ou trabalham e deixam tudo preparado para ser verdadeiramente abençoado. E você pode dizer, mas irmão Neto, Deus pode abençoar de uma hora para outra, né? Ou seja, se Deus quiser me dar uma bênção, Ele pode me entregar aqui agora. Mas algum tempo você já recebeu a graça de Deus, a qual te tornou filho dele, para que você seja abençoado por Ele, hoje, amanhã, depois e durante toda a vida. Mas é interessante receber a bênção de Deus e aprender a administrar, a conviver com essa bênção, sem que ela traga, né, nenhum prejuízo, ou que nós não venhamos nos envaidecer com aquilo que Deus nos dá. E Jesus, Ele foi prometido desde lá do princípio, no dia que o homem pecou. Depois que o homem pecou, aliás, Deus fez a promessa da redenção, da restauração. E nós vemos esta promessa sendo restaurada, ou durante toda a Bíblia, essa promessa sendo renovada e fortemente no livro do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, em que a sua profecia retrata diretamente, né, a vinda do Messias. E aqui não é diferente, pois no versículo 5 nós vamos ver que as coisas começam a ter uma mudança, e essa mudança é a graça soberana de Deus que viria sobre a vida daqueles que estão, ou que recebem a Jesus, que recebem ao Cristo, que se arrependem dos seus pecados para viver o sobrenatural de Deus. Então, eu considero que esse capítulo ele comece de uma maneira triste, né? De uma maneira vergonhosa, mas ele, no final, nós vamos ver a vergonha se tornando em glória, em bênção. Por isso nós não temos mais nenhum motivo para vivermos envergonhados, para vivermos o tempo da desgraça do passado, porque agora nós passamos a viver o tempo da graça, o tempo da bênção do Senhor. Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas dores, tudo aquilo que nos causava temor, vergonha, Jesus já tomou sobre si. E nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos garante isso, ela nos garante que agora nós podemos viver outro tempo, outro momento, através das bênçãos recebidas
pelo Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício do Senhor. Então, Cristo, ele levou sobre si as nossas dores. Lá no versículo 4 que nós lemos, o escritor, ou o profeta Isaías, ele fala da seguinte maneira, que nós vivemos um momento, né? Não temas mais, porque não tornará a ficar envergonhado, jamais te sentirás humilhado. É interessante, irmãos, nós atentarmos para isso, porque nós vivemos em um tempo muito difícil, em um tempo em que todo ou qualquer falha que o homem comete, hoje, a despeito de antigamente, é muito mais fácil ser propagado, ser exposto, e isso causar vergonha, porque as pessoas, elas não têm, principalmente o ímpio e até aqueles que não têm temor a Deus, eles não têm um pudor em expor alguém. Mas é interessante que aqui o profeta está dizendo que o medo, a humilhação, a vergonha, a reprovação, a desgraça, a tristeza, ela deve ser abandonada e devemos rejeitar tudo aquilo que provoca isso nas nossas vidas. Portanto, sendo assim, nós temos que nos desfazermos das obras da carne, que ela nos traz vergonha, ela nos causa dor, ela nos leva para o caminho de desgraça, ela nos leva para a tristeza, ela nos leva para a depressão, ela nos leva para o caminho da humilhação, e no final nos leva para o abismo, para a vida eterna sem Deus, de condenação eterna, aliás. E nós precisamos nos precaver contra isso, porque há uma diferença do que Cristo disse, quando ele disse: bem-aventurados sois vós, que por minha causa forem injustiçados, caluniados. Aqui há uma diferença daquilo que nós provocamos, né? como ato que desagrada a Deus, como eu já falei, as obras da carne. Nós temos que estar bem sossegados com aquilo que é verdade e com aquilo que é mentira, porque se nós vivemos no tempo da graça, nós temos que buscar esta graça e vivermos esta graça, mas com mudança de comportamento, para que isso, a nossa falta de bom comportamento, de bom relacionamento, não nos cause vergonha. E quando eu digo que o inimigo, né, ele não tem pena de ninguém, ele causa isso, né? Essa semana eu estava chegando do culto, lá nos Melões, e já quase 11 horas da noite, ou era mais já, né? Que para ir para os Melões hoje é uma viagem, viu, irmão? Cansativa, a estrada está só a misericórdia de Deus, né? Difícil, a gente gastou quase uma hora indo e outra hora voltando. E a gente termina o culto, aí os irmãos chamam para uma conversa. Quem vai para o culto comigo sabe que eu não gosto de sair correndo, né? Tem que avisar logo a mulher, né, Lucas? Então, eu gosto de conversar com os irmãos, porque a gente demora às vezes ir, né, na congregação, e os irmãos gostam de conversar, e a gente tira ali algumas horas para conversar com os irmãos. E quando eu cheguei, um irmão mandou um vídeo para mim, né, de um terreno que eu tenho, e estava cheio de mato, né? Aí o cara gravou um vídeo e postou nas redes sociais. Aí o irmão disse: irmão Neto, e agora? Eu disse: não, primeiro eu nem vou responder, né? Porque o que ele está falando não é verdade, porque eu já mandei limpar várias vezes, né? Agora, se as pessoas colocam lá o lixo, né? Eu moro
Na frente da minha casa tem mato do lado, na lateral, mas eu não jogo lixo lá, eu deixo para que o carro do lixo pegue e leve, né? Na hora certa. Mas as pessoas não fazem assim. Então, eu não me preocupo com acusações injustas. Eu devo me preocupar, mesmo que não tenha acusações. Eu estou citando esse exemplo porque foi recente, e os irmãos, né? Para que os irmãos possam entender o que eu quero dizer, né? Você não deve se preocupar com acusações injustas, né? Faça tudo para que aqueles que lhe acusarem, né, sejam envergonhados pelo seu procedimento, que os seus acusadores no final olhem para você e digam: não, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? Ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, nós precisamos jogar para longe de nós esse tempo de vergonha. E aqui também eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que muitas vezes você já aceitou Jesus, foi comprado pelo sangue de Jesus, mas você ainda vive carregando culpas que você viveu no passado. Tem pessoas que não se perdoam por algum ato que cometeu no passado. Mas se você já levou a Cristo as tuas culpas, se você já entregou, já lançou sobre Ele, Ele já tomou essas culpas, essas dores, bem antes de você existir. Lá no Calvário, Ele já se apossou de tudo isso, de toda vergonha, de toda humilhação, de toda tristeza, e aquilo que você era, o inimigo não pode mais lhe acusar, ou nem tentar nada contra ti, pois está escrito na palavra do Senhor: quem nos atentará acusações, ou quem dirá alguma coisa contra nós, se foi Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário? Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você decidiu seguir a Jesus, e você é honesto, é fiel com a palavra, e procura ser, aleluia, você não precisa carregar mais o fardo pesado do passado, o peso do passado, aleluia, pois Jesus já fez isso por você, e Ele disse: vocês aprendam, né? Recebam de mim o meu jugo, que é suave e que é leve. O Senhor entende essas emoções que nós passamos, que nós sentimos, né? Muitas vezes as emoções da dor, da rejeição, que nós carregamos conosco, ou que alguém carregam ainda. Mas você não precisa carregar isso. Você precisa se libertar de tudo aquilo que te remete ao passado, de pecado, de engano que você viveu, tomando posse deste versículo que eu já citei para você, de Isaías 53:4, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si tudo isso, para que hoje você se tornasse livre e pudesse glorificar a Deus neste culto. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sabe, irmãos, vez por outra nós encontramos cristãos, ou pessoas que estão no nosso meio, que ainda carregam essas culpas, essas dores do passado, esses sofrimentos, né? Cristo, Ele quer te aliviar nesta noite. Cristo, Ele quer trazer hoje para você descanso, e você pode descarregar sobre Ele todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos, tudo aquilo que te faz sofrer. Jesus está aqui nesta noite dizendo: pode vir a mim, se você ainda está assim, pode vir a mim que eu quero vos aliviar. Eu quero livrar vocês
desta vergonha. Aleluia. Quero livrar vocês desse tempo de desgraça, desse tempo de engano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo ruim acabou. Você não precisa mais viver envergonhado. Você não precisa mais viver envergonhado. Nem tem motivo mais para você temer, pois o Senhor é fiel e a sua palavra é fiel, verdadeira. A palavra dele nos alcançou. E aqui no versículo 4, ele lembra que nós devemos deixar todo embaraço, né? Abandonarmos as coisas que nos traz vergonha e agora abraçarmos a promessa de Deus para as nossas vidas. Somos convidados a viver este novo momento, um momento de esperança, um momento de restauração, um momento que Cristo nos oferece de graça, pois Ele é a graça que está sobre as nossas vidas. Aleluia, Ele nos oferece um novo tempo. Isso significa deixar para trás toda a vergonha, todo o opróbrio, todo o passado, todo o caminho que nos levavam para distante de Deus, e agora fazermos uma rota diferente, uma rota que nos leva para a liberdade, que nos leva para a aproximação de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus que nos trará paz, que nos trará alegria e que te trará esperança novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós pensamos. Devemos entender que Ele é poderoso para te livrar de uma história de sofrimento, de dor que você viveu. Muitas vezes nós nos tornamos cativos. E os filhos de Israel, eles achavam que por eles serem judeus, filhos de Abraão, eles não eram escravos. E o sentimento dos filhos de Abraão tem tomado conta de muitos dos filhos da promessa. E eles disseram para quando Jesus pregava e dizia: se vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente vocês serão livres. Aí eles olham para Jesus e dizem: mas nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Aí Jesus disse: mas todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado se torna escravo deste pecado. Por isso que o pecado deve ser confessado diante de Deus, para que você seja livre e Deus possa fazer aquilo que Ele projetou nas nossas vidas. E como eu disse, muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos que frequentam a igreja têm sido tomados pela síndrome dos filhos de Abraão, de dizer: eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais fazer aquilo, porque eu estou no tempo da graça. Cuidado que se você vacilar no tempo da graça, você pode voltar para a desgraça. Se você perder o contato com a graça, você pode voltar para a desgraça. E Deus, Ele não tem nenhum tipo de associação com aquilo que é impuro, com aquilo que é incorreto, com aquilo que é desleal, com aquilo que é mentira. Deus é verdade e Ele é luz, aleluia. E a luz não pode ter contato com as trevas. A treva tem que sair quando a luz chega. Mas se você não permitir que a luz chegue na sua vida, você vai continuar caminhando para trás e andando para o caminho de retorno ao passado. Mas Jesus te chama hoje para se livrar dessa síndrome, desse pensamento,
Porque tem muitas pessoas que quando é corrigido, aí diz, não, eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que isso o pastor exagerou. É melhor exagerar hoje, irmãos, com cuidado na nossa vida, do que perder a vida eterna, do que perder a salvação. Porque se você exagerar na santidade, que eu não considero que ninguém exagere, porque nós somos imperfeitos. Até Paulo que disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Eu sou um homem miserável. Aí tem muito crente achando que ele é a última Coca-Cola do deserto, que Jesus está precisando dele para salvar. Jesus veio salvar a todos, mas ele disse, se alguém quiser seguir após mim, você precisa deixar o pecado, renunciar tudo e passar a me seguir. Você precisa viver o tempo da graça, mas a graça ela não veio sem causar dor, pois Cristo, Ele levou as nossas dores sobre Ele. E você quer tornar o sacrifício de Jesus algo banal, algo sem valor, já que Ele sofreu tudo isso que eu deveria sofrer, que você deveria sofrer. Você quer levar uma vida, aleluia, aleatória, uma vida sem precauções, aleluia, para que você possa dizer, não, Jesus é misericordioso, Jesus é amor, Ele amou sim, aleluia, mas Ele precisa que você reconheça esse amor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você diz, mas eu já creio. Mas esse crer não é crer de boca, de falar. Esse crer, ele produz, ele traz mudança, ele produz novo nascimento, ele produz arrependimento, ele traz restauração de caráter nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele caráter deturpado que nós carregávamos, agora foi mudado pela presença e pela graça de Jesus no nosso ser, no nosso coração. E agora nós vivemos diferentes. Aleluia. Aí você diz, não, agora eu sou diferente. Agora isso não cabe mais a mim. Agora isso não é o lugar para mim estar. Não é o ambiente para mim frequentar. Nós temos que tomar cuidado, porque a restauração vem. Mas a restauração vem sobre aqueles que a despertam e aceitam ser restaurados. Aí Jesus disse, eu vou mudar o cenário de vergonha, o cenário de escassez, o cenário de incapacidade, aleluia, por aquilo que é glorioso, que é a presença dele no nosso ser. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que acham, eu vou dizer muitas porque são muitas mesmo, não estou exagerando não, que acha que às vezes tem vergonha, né? Às vezes você chega na casa de uma pessoa, a pessoa diz, ô irmão, estou com vergonha, porque eu não tenho nenhum lugar bom para que você sente, né? Eu não tenho nada de especial para lhe oferecer. Tem pessoas que sentem vergonha em andar num carro mais antigo, mas nós deveremos ter vergonha de andar num carro com as parcelas não pagas, né? Nós devemos ter vergonha de convidar alguém para a nossa casa e estar lá cheia de imóvel. E a empresa que vendeu, eu ia fazendo uma propaganda aqui, mas não vou fazer não. Se quiser, venha para Cairós, né? A empresa que vendeu, todos os dias o cobrador está na porta da gente. Isso é que é vergonha. Isso que deve ser tomada, porque é algo que mexe com o caráter da pessoa. Vergonha deve ter de tomar emprestado e não devolver. Isso é vergonhoso. Vergonha é às vezes você dizer, as pessoas dizem, não, eu prefiro vender a quem não é crente do que a quem é crente.
Imagine para um pastor, para gente que ora, jejuma, pede uma palavra ao Senhor, ensina o povo, e chegar num ambiente e a pessoa dizer: aquele crente lá da tua igreja, né? Mas isso não é vergonha só para a pessoa que faz, é vergonha para a gente também, né, irmãos? Eu lembro de que, não sei qual foi o ano, mas eu já era o vice-presidente da igreja, em que eu tive que conter. Eu fiquei o culto todo preocupado e olhando, porque alguém chegou para mim e disse: olha, um comerciante vai vir na igreja, e se chamar alguém para receber cargo, ele vai gritar lá dizendo que ele está devendo a ele. E eu fiquei aqui, Jesus misericórdia, conversei com o pastor, né? Conversei com o pastor e disse: pastor, eu estou aqui de olho, se o senhor vê eu saindo, eu vou pagar a conta do irmão para ele não passar vergonha, né? Eu vou pelo menos conter a pessoa, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas passam por dificuldade, né? E você pode atrasar uma vez ou outra, né? Ou até ter uma dificuldade de perder algumas coisas, mas isso não impede de que você vá lá, converse, renegocie, ajeite, né? Para que as coisas comecem a andar. Olha, meu irmão, espera aí um pouquinho, eu vou me organizar, tive essa dificuldade, né? Mas não fique sem atender telefone, né? Não fique dando desculpa, não fique enrolando, enganando, porque isso traz novamente você a ser escravo do homem velho, das coisas velha passada. E Jesus dizendo: eu estou desejoso de fazer algo novo na vida dele, mas ele não quer deixar os velhos hábitos. E eu não vou andar com ninguém assim. Olhe com quem Jesus viveu promessa, com quem com quem o Senhor andou. Nós temos exemplos aí de quem Deus dá testemunho, como Jó, José, Davi, que não guardaram os seus pecados. Você vai dizer: mas irmão, mas Davi? O pastor pregou aqui sexta-feira que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque Davi, quando o seu pecado lhe fazia sofrer, ele chorava, ele se derramava, ele sentia a dor do pecado. E quando o profeta chega e diz, né, o profeta é como nós estamos aqui hoje à noite, pregando para você, e disse: olha, a sua vida não está correta. O que ele fez? Ficou com raiva do profeta? Não, correu para os pés do Senhor e disse: Deus tem misericórdia de mim. Eu estava vivendo no pecado, mas os meus ossos estavam apodrecendo, envelhecendo. Eu estava vivendo cativo dos meus pecados. E quantas pessoas não vêm para o culto de ceia, não tem mais alegria de vir para o culto de ensinamento, não tem mais alegria de adorar a Deus, vem para o culto como se fosse uma obrigação, porque está envelhecendo a sua vida, e você precisa retornar diante de Deus, para que o Senhor restaure você. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia está repleta de exemplos que nós podemos experimentar ou ter como experiência de restauração, de vida restaurada. E alguns eu já citei aqui, como no caso de Jó, de José, de Davi, de Jacó, de tantos outros, de Pedro, para não ser só no Antigo Testamento, né? Aleluia. Deus é poderoso em transformar. Deus é cirúrgico, aleluia, em tirar aquilo que nos causa dor, que nos causa sofrimento. Sabe o que falta muitas vezes para que isso aconteça, e você está vivendo uma vida de sofrimento e de vergonha ainda, porque você ainda está cheio de orgulho do velho homem. Você pode ter aceitado Jesus, levantado a mão, mas ninguém pode pisar no teu pé.
Ninguém pode dizer tantinho assim de você, que você já se levanta e diz: com ele eu não falo mais, com ela eu não falo mais, eu não olho mais no rosto dele, porque você ainda está cheio de si. Louvado seja Deus, porque você precisa mudar, aleluia. E a mudança vem através do aquebrantamento e do arrependimento e do reconhecimento de que você está estéril e não pode mais produzir. Mas o Senhor está dizendo: te prepara, ó mãe que nunca teve filho, começa a largar a tenda, porque a minha promessa chega para a tua vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A evidente prática do nosso coração endurecido faz com que a gente permaneça vivendo uma vida de vergonha, uma vida de sofrimento, de humilhação, de dor, de injustiça, de abandono, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim. Agora, ser abandonado injustamente, ser traído injustamente, isso não é vergonhoso. Porque quando você estende as suas mãos e ajuda, oferece, se sacrifica por alguém, mas de repente você passa a ser criticado por alguns. Eu estava conversando com o irmão, aliás, com o pastor da igreja. O pastor é aquele coraçãozão do tamanho do mundo, né? E ele abraça todo mundo. Até quando aquele jovem veio aqui, aí no outro dia eu falei com ele, ele disse: tenham cuidado, porque eu já sofri muito, né? Mas a gente sofre com os de longe, mas sofre também com os de perto, né? E às vezes a dor daqueles que estão conosco todos os dias, que nos trai, é pior ainda, né? Nos causa mais sofrimento ainda. Mas causa sofrimento porque nós somos seres humanos, a gente sente. Mas no momento em que a gente perdoa, a gente passa a conviver sem sentir dor. Não é que você vai ter que ir lá e beijar aquele que te fez sofrer, aí você, né? Você tem que esperar ele dar sinais, né, de que mudou o seu caráter. Diz: fica aí, vai caminhando aí. Mas às vezes a gente vê tanta gente que recebe uma oportunidade, né, que recebe. Eu até pensei hoje em trazer uma palavra para os irmãos sobre a dor da ingratidão, mas fica para outro momento, eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas às vezes a gente é injustamente, né? A gente é levado por um caminho justamente de dor, de sacrifício, mas é aí aonde nós vamos nos alegrar, porque Jesus disse: alegre-se, né? Alegre-se quando vocês sofrerem injustiça por causa do meu nome. Aleluia. A presença de Deus na nossa vida significa que a esperança, ela se renova. A graça de Deus na nossa vida, ela significa que os nossos inimigos, ou os inimigos do Senhor, mais cedo ou mais tarde, eles vão estar distantes, porque os inimigos, ou os ímpios, não permanecem na congregação dos justos. Mas aqueles que se arrependem, entregam o seu caminho ao Senhor, e confia nele, ele passa a viver as promessas de Deus. Vamos andar para a conclusão. Terceiro tópico: o tempo da vergonha, da dor passou, porque Deus fez uma aliança nova com você. Deus fez uma aliança nova com você. Do versículo 4 ao versículo 10, nós vamos ver Deus fazendo esta aliança com o povo dele. A promessa da restauração. Uma aliança de casamento renovada. Os laços restaurados. Aí Jesus disse: esta aliança é feita com o sangue, pois este cálice é a nova aliança
do meu sangue. Glória a Jesus. Deus refaz esta aliança agora muito mais forte, mais gloriosa, poderosa, porque ela nos traz de volta a graça, de volta ao princípio, porque agora nós não estamos mais com os nossos pecados encobertos, não, nós fomos regenerados, aleluia, fomos renovados, restaurados, fomos feitos nova criatura, bendito seja o nome do Senhor. Por isso, quando alguém olha para você, ele não te vê mais o velho homem, ele te vê uma nova pessoa, uma nova mulher. Não tema, aleluia, não recue, continua firme. Não há motivo para você parar diante das acusações, das coisas que o mundo te lançam. Não há mais motivo para você voltar à vergonha. Agora Deus lançou a rede do amor e da graça sobre a tua vida. Eu passo a lembrar de quando Pedro retorna para pescar, cheio de dor, de mazelas. Eu imagino cada vez que Pedro lança a rede, o sentimento de vergonha, o sentimento de decepção. Mas aí Jesus decide voltar à beira do mar, na praia, e esperar Pedro para lançar a rede novamente. E agora a rede do amor, da transformação, a rede de que Pedro iria viver uma nova vida. Jesus estava dizendo: Pedro, tu me amas? Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, Deus disse: eu vou te dar capacidade para você cuidar das minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: eu estou tirando tudo que é opróbrio, tudo que é vergonha. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer: aquele não era o Pedro que negou Jesus? Jesus é tão extraordinário que no primeiro sermão de Pedro, ele mudou todo o cenário, tudo aquilo, apagou tudo aquele passado de Pedro. Aí depois Pedro vai subindo para Jerusalém, aí de repente tem para o templo tem um paralítico. Aí Pedro olha para ele e disse: eu não tenho nada em prata e ouro, isso não me faz vergonha mais. O que fazia vergonha e dor, e causava dor e sofrimento, era ele não ter a graça de Deus, não ter a convicção naquele momento em que ele negou Jesus. Pedro não se importou em dizer que não tinha prata nem ouro, mas ele teve a alegria de dizer: eu tenho algo que nem os reis da terra, nem o rei da terra, nem todos os poderosos que já entraram pela porta desse templo pôde te oferecer. Eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho a glória dele, eu tenho a graça dele, eu tenho a restauração dele, eu tenho o poder dele na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. E eu fico imaginando o paralítico e as pessoas que estavam em volta olhando, né? Se fosse 2 dias atrás, aliás, alguns dias atrás, as pessoas tinham olhado para ele: Pedro, velho vencido, voltou para o mesmo lugar. Mas agora aquele homem olha para ele, e as pessoas que estão ali olham para aquele Pedro que pregou, e 3.000 almas, mas e 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. O Pedro do sermão poderoso. E aquele paralítico, se conhecesse ele, dizia: mas não era aquele que negou Jesus. Mas ele olhou para ele e viu que ele podia dar algo muito maior. E eu pergunto para você nesta noite: o que você tem para oferecer? Vergonha ou a glória de Deus na tua vida? O que nós temos para dar? A vergonha
ou a presença gloriosa de Cristo. Nós não podemos mais dar vergonha para o mundo. Nós precisamos oferecer para Ele a graça, a misericórdia, a bondade de Deus para todos. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso não tema, não viva mais cativo, achando que você não é merecedor daquilo que Deus tem para te dar. Levante-se, erga a cabeça. O tempo da vergonha acabou, e agora é a hora de caminhar para a honra, para o caminho do abraço, da restauração do nosso Senhor. Pedro fez o caminho para a praia, de volta para a vergonha. Aí Jesus disse: faz de volta, Pedro, o caminho para receber o abraço da restauração, para receber o abraço da misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo não nos pede para identificar quem tem, ou quem tem e foi insultador ou insultado. O versículo não nos convida para viver a viuvez novamente, para viver a vergonha do passado ou da nossa juventude. Estas são simplesmente imagens do passado. Infelizmente a vergonha, aliás, infelizmente nós vivemos essa vergonha no passado. Mas agora o versículo nos convida para que nós vivamos um novo tempo de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para o seu ministério. E o Senhor começa dizendo: alarga as tendas. Não é vergonhoso recomeçar de novo. Não é vergonhoso voltar para o mesmo lugar, para dizer: Pai, eu estou aqui. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. O tempo da vergonha, da desgraça, acabou. Entre pela promessa. Entre pela porta da promessa. Entre pela porta da graça. Pela porta transformadora. Pelo caminho da certeza de uma vida melhor, pelo caminho da certeza de uma vida mudada, restaurada, pela presença do Senhor Jesus. Essa semana eu conversava com o irmão, para nós concluir, eu quero deixar esse exemplo. E eu dizia: meu irmão, perca o emprego, perca tudo, mas não perca a aliança que foi restaurada pelo Senhor na tua vida. Porque tem muita gente perdendo a aliança pelas coisas passageiras, pelas coisas do passado. Tem muitas pessoas entregando-se às vaidades, por aquilo que daqui a pouquinho é como a erva que murcha. O capítulo 54 de Isaías começa com uma vida de sofrimento. Mas o versículo 10, nós vamos ver a restauração e a mudança de lugar. Os montes podem mudar de lugar, as colinas podem se abalassem, mas o meu sentimento de bondade, de benevolência, de misericórdia, isto é, um amor, o meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz nunca, jamais será abalada. Afirma, eu acho interessante o final do versículo que diz: afirma o Senhor, aquele que se compadece de ti. Quantos podem glorificar o nome dele nesta noite? Porque jamais a sua aliança será quebrada, abalada. A sua aliança de paz, de amor e de bondade.